E aí, meus irmãos, tudo bom? Infelizmente, de live, esse conteúdo não tem como subir. Não tem como subir. Existe vizinhos aqui de onde eu moro, eles resolveram fazer uma festa e assim está insuportável a altura do som, né, que eles colocaram. Sem contar que toda vez que eu venho trazer esse tema, há uma série de luta, de batalha espiritual para esse conteúdo ir ao ar. Mas tentei, adiei e tô fazendo vídeo, tá? Vai estar subindo com vídeo, não é uma live. Nós iremos fazer a live da visualização. Mas agora eu vou explicar sobre a visualização, tá? Vai sair em vídeo, até porque infelizmente, né, as pessoas que acompanham a live vão ficar tristes, mas vão entender, tá? Então tá saindo em vídeo, tá saindo em vídeo. Desde já eu digo para você o seguinte: comece a dar uma ajuda, tá? Clica aí no like, compartilhar só se fizer sentido para você. E se você não é inscrito no canal e está assistindo esses vídeos, se inscreva no canal para que a gente possa ir mais longe e alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Que da mesma forma que chegou a você, é simples, é o algoritmo que faz. Através do like, do gostei, que aí o YouTube entende. Ninguém aqui é ignorante a esse ponto. Sabe que o like, tá, a inscrição e o compartilhamento faz com que o vídeo chegue mais longe. Mas se você não quiser compartilhar, tá tudo certo, tá? Mas dê o seu like aí para que a gente possa alcançar outras pessoas. Meus irmãos, eu vou começar rápido aqui com vocês, falando sobre a visualização e a mentalização que está na Bíblia. E muitos que estão pelo YouTube falam sobre isso, outras pessoas estão falando, mas eu quero que vocês entendam que isso é bíblico. Tá? Os outros segmentos, eles pegam isso da Bíblia e aprendem e aplicam dessa forma. Então você vai falar sobre a lei da atração, né, pensamento positivo e visualização, as visualizações que tem, as visualizações guiadas, mentalizações, canais de esoterismo, todos eles tiraram da Bíblia. Vem de gerações e gerações aprendendo, igual a historinha do peixe da frigideira. Se você não conhece, procura aí pelo Google que você vai saber a historinha do peixe da frigideira. Ninguém sabe de onde iniciou, mas vem fazendo de séculos e séculos e séculos e séculos. Enfim, o que acontece, meu irmão? A Bíblia ela é muito clara em relação à visualização e mentalização. Tá? Então eu separei alguns versículos aqui, algumas passagens, uma eu vou ler, tem outras que eu vou citar aqui para você, tá? E você pode estar procurando na Bíblia, para que você possa aprender mais e mais. Tá? Uma das coisas já está no livro de Mateus, tá? É até o post aí, a capa, que diz que aquilo que há em cima é embaixo. Da mesma forma que há em cima, também é embaixo. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então são várias formas de você interpretar, são várias formas de você colocar isso para alguém. Então eu vou mostrar tudo para vocês aqui, para que vocês peguem essa dinâmica, porque isso vai ser usado por você, claro, se você quiser, tá? Mas para que você possa entender o que você está fazendo. Porque lugares aí não vai ensinar da forma. E em escolinha dominical você não vai aprender dessa forma. Tá? E a grande maioria quer tudo uma grande brincadeira, né? Canais de restauração aí que estão numa brincadeira, sabe? Floreando muita coisa, sabe? Brincando de muita coisa, enfim, não ensina e coloca em prática. Não ensina e coloca em prática. Então, em Mateus ele diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas como que isso acontece? Você, aqui na terra, você olha e liga lá no céu, né? E como é que você vai desligar do céu
para desligar aqui na Terra. Isso acontece quando você está em espírito. Isso vai acontecer pelo espírito, pelo seu espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, tá? Então, é em espírito, é aqui, ó, é aonde você vai fazer a sua viagem. Alguns vão dizer a viagem astral, né? Viagem cósmica, viagem espiritual, mas você vai através da sua mente, do seu inconsciente, do seu subconsciente, da sua mente cósmica, do seu eu interior, sabe? Cada escola religiosa, filosófica vai falar de uma forma, vai colocar de uma forma, mas é de fato que o seu interior, o seu inconsciente é o que se conecta com o espírito. É a sua parte mais sensível, a sua parte mais transparente, eu vou dizer assim, né? Mais sim, uma essência maior, a essência, a sua essência, o seu espírito, quando Deus soprou sobre nós, soprou o fôlego da vida, soprou o espírito dele na nossa vida. Então, o que acontece? Nós nos conectamos com Deus pelo espírito. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito. O apóstolo Paulo diz que o homem que se une a uma prostituta, tá? Ele é um só corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor em espírito, ele é um só espírito com ele. A Bíblia também diz que Jesus hoje habita em nós, através do Espírito Santo, está em nós. Então nós podemos ir em espírito aonde Jesus quiser que nós venhamos a ir. Então eu só posso ir e andar nas regiões celestiais em espírito através de quem? Através de Cristo, através de Jesus. Só através dele nós podemos nos movimentar, somente através dele. Lá em Gênesis, capítulo 30, se eu não me engano, fala sobre Jacó. Fala toda aquela narrativa de Jacó, que fala que Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão, né? Casou-se, foi oferecido a ele uma filha, e quando ele trabalhou durante aqueles anos todos, não foi dado a filha, foi dada uma outra filha, e ele trabalhou durante mais tempo para poder conseguir a que ele amava. E aí vocês conhecem essa história, se eu não me engano, é capítulo 30, versículo 25. Se eu não me engano, acho que está a partir do versículo 25 aí, essa história. E aí houve, nesse momento, Jacó negociou, que Jacó quis sair de tanto ser enganado pelo sogro. Jacó, ele falou assim, eu vou pegar minhas mulheres, vou pegar os meus filhos e vou embora daqui. E aí o sogro dele falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Por que você não pode fazer isso? Porque eu sei que eu tenho sido muito abençoado por causa do Deus que você serve. O Senhor que você serve. Então peça o que você quiser pedir. Peça o que você quiser pedir, que eu vou fazer para que você fique. Porque através de você, eu estou sendo abençoado. Então, quanto for de dinheiro, não importa, eu vou te dar. Então, o que Jacó fez? Jacó pegou e falou assim, não, eu não quero dinheiro. E Jacó utilizou do poder da visualização, mas não para ele. Da visualização
para os animais. Então é bom que você vá lá e você leia isso, para que você possa entender. Jacó, toda vez que pegava, o trato foi: você, meu sogro, vai ficar com todos os animais sem listras, sem manchas, tá? Somente os puros, a única cor. E eu vou ficar com aqueles que têm mancha, que têm listras, né? Aqueles que não são o seu. Enfim, foi feita uma negociação e Jacó, o que Jacó fez? Jacó pegava os animais, as ovelhas, os cabritos, né, mais fortes, mais bonitos, e botava eles para fazer a cruza deles, tá? Diante de galhos que Jacó fez, cortou esses galhos e fez desses galhos, tá, como se fossem zebrados, galhos, cortou pedacinhos e botou os galhos malhados ali. Os galhos cor sim, cor não, né? Olha só que situação, né? Uma cor e outra cor. Se o galho era marrom, ficou mais claro. Então, aquele momento onde que eles estavam cruzando, tá? Aqueles animais estavam cruzando, diante daqueles galhos, cor sim, cor não, o que acontecia? Eles geravam filhotes malhados, salpicados e manchados. E o rolê de Jacó era todos os animais que saírem malhados, de cores mescladas, são meus. Então Jacó utilizava o quê? Jacó utilizava dos mais fortes, dos mais bonitos e botava para poder cruzar ali na frente. E desse momento em diante, vários filhotes nasceram dessa forma e Jacó ficou com um rebanho muito grande e muito rico. Muito rico. Então ele utilizou da visualização para os animais para que aquilo dali acontecesse. Isso aí é uma parte da história, tá? E tem muitas outras que falam sobre a visualização, mas eu quero ler o que mais a gente conhece, tá? O que mais a gente conhece, que é o Vale dos Ossos Secos. A visão de um vale dos ossos secos está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Olha só, quando eu falei para vocês em relação a se movimentar em espírito, aquele que se une a Deus em espírito é um só com ele em espírito, tá? E como o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é Deus, nós nos movimentamos através do Espírito. Então, olha só, lá no Novo Testamento já fala sobre isso, ok? E no Antigo Testamento já fazia isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas no Antigo Testamento Deus já levava os seus filhos para fazer essa viagem espiritual, essa viagem astral. Então, olha só o que acontece no capítulo 37 do livro de Ezequiel, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. Isso tudo em espírito, tá? Isso tudo ele estava vendo, isso daí. Eis que me deram muito numerosos, a face do vale estavam sequíssimos, né? Esses ossos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza. E aí, segura aqui, para que você possa entender. Se você não conseguir entender, você não vai fazer essa visualização. Então disse, profetiza sobre esses ossos secos. Ouve a palavra, Então disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Voltamos lá para o Novo Testamento.
Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E tudo que você ligar no céu será ligado na terra. Então, aonde é que Ezequiel estava? Ezequiel estava viajando em espírito, porque o versículo 1 diz que veio sobre ele a mão do Senhor e levou em espírito. Levou em espírito. Versículo 4. Então disse-me, profetiza, isso é, ele estava nas regiões celestiais e de lá ele deu uma ordem através da palavra, ele ligou no mundo espiritual, ele ligou no mundo terreno. Profetiza, profetiza. Assim diz o Senhor, versículo 5, o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizarei como me deu a ordem. E houve ruídos, e enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre por cima dos ossos. Mas não havia nele um espírito. E ele me disse, profetiza o espírito. Ó filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos do vento o espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um grande exército extremo. Vocês lembram que eu falei para vocês que a ligação que você precisa ter, a sintonia que você precisa estar com Deus para que se cumpra o que diz lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz que ele te dá o querer e ele te dá o realizar, nada mais, nada menos que estava acontecendo agora aqui, que aconteceu aqui no livro de Ezequiel. O Senhor pegou Ezequiel, levou em espírito, mostrou para ele o que era, mandou ele falar, isso é, mandou ele ligar isso daí para se tornar uma realidade, mandou ele ligar isso, tá? E o tempo todo é através do que você fala, o que você vê e o que você fala. O que você está visualizando aqui é o que você vai estar falando. É o que você vai estar falando. Então ele diz que tudo veio pelo Senhor. As palavras foram faladas pelo Senhor, mandadas para que Ezequiel pudesse abrir a boca. Então, o Senhor Deus te dá o querer e ele realiza. E eu profetizei como deu ordem. E então entrou o Espírito sobre ele e puseram-se de pé um grande exército em extremo. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Que você pode viajar, que você pode ir aonde você quiser através da visualização e da mentalização. Isso é, você vai mentalizar e vai visualizar aonde você vai. Aonde você vai. E isso é muito louco, porque você vai passar no primeiro momento na sua cabeça assim, ó. Isso é coisa de loucura, isso é doença, isso é maluquice. Eu estou pensando isso, mas é claro que você, através de uma oração, através de uma preparação, de um dia tranquilo, de um jejum, de um dia, 2 dias, voltado para esse tema, voltado para isso, você vai acessar as regiões celestiais. Por que você vai acessar as regiões celestiais, o mundo espiritual? Por que você vai acessar isso daí? Porque você em espírito você vai viajar. Você em espírito você vai, porque
o Espírito Santo vai permitir a sua entrada nas regiões celestiais para que você possa ir nos locais aonde você vai começar a visualizar. Entenda, isso aqui é o poder que você tem. A sua mente é o poder que você tem. Da forma que você pensa, você vai se tornar. Então, os dois testamentos, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles estão entrelaçados. Um fala do outro harmoniosamente. Eles combinam de uma forma muito perfeita. Porque Ezequiel estava falando, mas lá na frente já estava falando. No livro de Ezequiel, onde estava passando essa história que eu acabei de contar, o apóstolo Paulo fala, Mateus fala. No livro de Provérbios fala. Se eu não me engano, no livro de Abacuque também fala. E tantos outros estão aí expostos para você poder ver. Você só não sabe onde está porque você não está procurando. Então, tudo que há em cima também há embaixo. Tudo que você ligar em cima é ligado embaixo. Tudo que você fizer em cima é feito embaixo. Tudo que você fizer embaixo também é feito em cima. Então existe algumas pessoas falam que a doença, ela se manifesta no espiritual para depois disso vir para a nossa carne, né? Para o mundo físico, né? Tudo está conectado. Tudo está conectado. E eu vou abrir aqui, tá? Aspas, vou contar aqui uma história sobre a visualização que aconteceu, e é real, tá? E é real. Foi de uma inscrita aqui do canal, e depois eu vou voltar novamente aqui pro vídeo, para a explanação aqui, para você poder pegar essa base, para você pegar essa base, e a partir daí a gente vai entrar em relação a isso, oração, visualização, mentalização, nós vamos entrar nisso. Porque há muito tempo que eu estou tentando fazer e não consigo. Mas enfim, vamos conseguir, em nome de Jesus, que está quebrado isso daí. Hoje, eu poderia simplesmente deixar, vou fazer amanhã. Mas não, eu vou lançar um vídeo porque eu não consegui. E agora, o que aconteceu? A vizinhança parou com o som. Acabou. Ou abaixaram o som, sei lá. É coisa de Satanás, para que não vê, porque a gente está mexendo com o mundo espiritual. Nós estamos mexendo com o mundo espiritual. O que eu estou passando para vocês aqui, vocês não vão achar por aí. Em canal cristão, em canal, tá, de restauração cristã, vocês não vão achar. Porque eu venho trazendo para vocês o que a Bíblia fala e o que muitos outros lugares estão ensinando, outros influencers estão ensinando, e que eles estão tirando da Bíblia, e lá na frente, lá no canal deles, tá? Lá no canal deles, muitos crentes estão consumindo o conteúdo e estão tendo resultados. Porque eles conseguiram entender. Eles conseguiram entender. Conseguiram fazer essa divisão entre o que eles estão colocando e sabendo que o que eles estão colocando é da Bíblia. Agora, é interessante você ter referências da Bíblia mostrando que a lei da atração, né, que o pensamento positivo, né, que essa história de você falar que você consegue, isso saiu da Bíblia. Isso saiu da Bíblia. Eu faço isso. Quando eu pego firme, eu tenho resultados. Quando eu pego firme, eu tenho resultados. Mas é claro que de vez em quando eu dou umas escorregadas, né? Eu acabo patinando aí num piso com sabão em pó e saio, mas logo volto. Então, o que aconteceu com essa irmã? Nós estávamos fazendo uma visualização, ela entrou na visualização, a visualização eu parti, tá? Vou falar rápido, eu
coloquei as pessoas, né? Era uma visualização guiada, e eu conduzi eles a saírem da casa e entrarem no quintal da casa, aqueles que estavam no apartamento, ir para o hall do prédio, tá? Do corredor, e dali eles darem um saltinho e entrar nas regiões celestiais. Enfim, teve irmãos que não conseguiram, se frustraram, entraram em contato comigo, dizendo que estavam desesperados, que não conseguiam fazer. Outros chegaram somente até a porta. Outros começaram a pensar. Pensou demais, deu muita ênfase à máquina de lavar que ia acabar de bater, a compra que tinha que fazer, a comida que tinha que fazer, isso é, permitiu que o ruído entrava, mas teve uma que fez algo que me surpreendeu. Me surpreendeu. Foi assim, assustador o que aconteceu, e eu sei qual foi a dinâmica que ela fez. Eu não tenho mais contato com ela. Ela sumiu, ela não estava no WhatsApp, mas desapareceu. Ela saiu, ela fez a visualização, ela chegou, ela foi na casa, ela não sabe como era a casa do marido, que estava com a amante. Ela não sabia, mas ela conseguiu ir na casa do marido. Ela entrou pela porta do marido. Isso é coisa de doido. Ela entrou pela porta, viu a amante, viu o marido, pegou um papel, escreveu uma carta, escreveu no papel, escreveu uma carta, deixou essa carta em cima da mesa, e ela saiu de lá, voltou, e eu chamei de volta o pessoal que estava fazendo essa visualização guiada. Vocês têm noção do que aconteceu? Ela voltou e deu tudo certo. E ela passou mensagem, mandou nos comentários e disse: não, consegui, fui lá, eu fiz isso. Você acredita que a carta que ela escreveu se materializou na casa da amante? Se materializou a carta que ela fez. E a amante viu a carta na mesa. A amante, não sei que amante entendeu, mas aquele casamento acabou. Aquele romance de adultério acabou por motivo daquela carta. Que o marido trouxe a carta. E quando houve uma reconciliação, o marido apresentou a carta para ela. Como que essa carta foi parar lá na minha casa? Mas eu estou falando isso, foi em uma semana que aconteceu a visualização, e aconteceu a separação, e aconteceu o retorno do marido. Então, olha o poder que tem da visualização e fazer a materialização de determinados assuntos. Agora, é para todo mundo? Não vai ser para todo mundo. Porque muitos aqui estão debaixo de muito ruído. Muitos aqui estão debaixo, sabe de quê? De muita raiva, rancor, ódio, falta de perdão, ansiedade. Isso tudo é ruídos. Ruídos que não vão fazer você conseguir se conectar. Não vai. Esquece. Se você não começar a se limpar desses sentimentos, você não vai. E é por isso que hoje eu entendo que é por isso que muitos não conseguem. Não conseguem. Porque esses ruídos estão dentro dele. O ódio está dentro dele, o rancor está dentro dele, a vontade de se vingar está dentro dele. Está dentro dele. Então isso é muito sério. Quando nós deixamos de ensinar aos outros, pessoas morrem. Então esse princípio de que você liga na terra é ligado no céu, outros segmentos, outras escolas religiosas seguem também, e elas dão sinais. Elas mostram de forma bem mais
explícita. Porque para que aconteça alguma coisa, é interessante você saber como é que funciona. Para isso que é o ensinamento da palavra. Então eu quero te mostrar aqui algumas imagens, tá? Algumas imagens que outros lugares ensinam, tá? Outros lugares ensinam. Vamos botar aqui, que eu vou botar o telefone celular. Olha aqui. Você está vendo essa imagem? Vocês estão vendo essa imagem? Isso é a imagem de... Ó. Deixa eu diminuir aqui a intensidade da luz. Para ver se... Ver se vocês conseguem ver melhor. Isso é um símbolo do ocultismo, tá? Isso é um símbolo do ocultismo. Você tá vendo o bracinho? Ó. Em cima e embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Vocês estão vendo? Assim como é em cima, é embaixo. Isso é um símbolo que é utilizado no ocultismo. As escolas que trabalham com o ocultismo, eles utilizam esse símbolo. Esse símbolo se chama Baphomet. Dentro dele existe vários ensinamentos aqui. Vários ensinamentos que não é o objetivo de falar sobre os ensinamentos dele. Mas o que eu estou colocando para você é isso. As escolas ocultistas ensinam da mesma forma, que assim como é em cima, é embaixo. Tudo que você ligar na terra, né? Como é que ele fica? Assim e a outra mão para baixo. Tudo que há em cima, há embaixo. Olha essa outra imagem aqui. Você tá vendo? Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. E a outra segurando um livro. Assim como é em cima, é embaixo. O livro é o quê? O livro, ele é papel. Tá? Ele é terreno. Então, assim como é em cima, é embaixo. E isso é uma imagem, tá, da Igreja Romana que mostra, eu não vou mostrar outros aqui, tá? Eu não vou mostrar outros aqui, mas eu quero que você entenda que enquanto nós cristãos, protestantes, católicos, tá, estamos brincando de olhar, eles estão ensinando, tá? Mas se bem que isso aqui é mais os padres sabem sobre isso, o pessoal do mosteiro, né? Esse pessoal assim que já são mais intenso nos estudos da Igreja Romana, eles sabem disso, né? Os grandiosos sabem muito bem, mas eles acabam não passando isso como ensinamento. E aí você vai a uma missa da Igreja Romana, você chega na missa, é aquela situação, graças a Deus, tem surgido agora padres totalmente diferenciados, que eu já vejo assim, só diferencia ele a roupa, porque eles estão falando a graça de Deus e ensinando a forma que tem que ser ensinado. Tem uns que dão umas escorregadas, mas está tudo bem. Mas também no protestantismo também tem um monte de pastor que dá as escorregadas deles. Mas o que eu quero que você entenda é que nós somos seres espirituais e as outras escolas religiosas estão falando da mesma forma. De forma muito mais assertiva. Estão ensinando isso daí. Então, aquilo que hoje nós falamos sobre
visualização, a mentalização. Gente, isso é bíblico. Isso é bíblico. Você mentalizar um emprego que você deseja, isso é bíblico. Você pode. Você mentalizar, você visualizar a família que você deseja, gente, isso é bíblico. Eu falo para você que há um tempo antes eu fiz um curso técnico de enfermagem e era numa escola, né, estadual aqui do Rio de Janeiro, mas para você ingressar nesse curso técnico você precisava fazer uma prova, né? Todos precisam fazer essa prova. E o que aconteceu? Eu antes de fazer essa inscrição, na verdade eu fiz a inscrição, a prova ainda não tinha acontecido, eu fui na escola de enfermagem, cheguei na escola de enfermagem, eu só consegui ter acesso, eu já contei isso aqui, eu só consegui ter acesso do local onde eu estava, da portaria, a uma sala. E eu olhei aquela sala, eu peguei todas as informações possíveis daquela sala e fui embora. E aí eu passava, deitava no sofá e eu visualizava aquela sala, visualizava aquela cadeira, visualizava resultado. Eu fiz a prova. A prova é bem puxada. Poucas pessoas conseguem entrar. Eu passei na prova. E vocês sabem aonde foi a primeira aula? Exatamente naquela sala onde eu fui. E aonde é que eu estava sentado? Eu só me dei conta quando eu já estava lá. Que eu virei para a porta assim e eu vi a entrada da escola. E eu falei, caramba, eu tô sentado aonde foi que eu vi, só que numa posição contrária. Eu vi da entrada da escola para a sala. E naquele momento eu estava vendo da sala a entrada da porta da escola. Mas eu visualizei, foi muito. Eu estou passando a mão porque eu estou com alergia, então né, o nariz está coçando bastante. Então eu visualizei muito. Foi uma visualização muito intensa, muito intensa. Então o que você vai fazer? De que forma que você vai usar isso daí? Para o seu trabalho? Ok. Para a sua família? Ok. Você vai visualizar para a sua faculdade, para a sua prova, mas é claro que não é só você visualizar, você tem que ter uma ação, um movimento. Você vai precisar se movimentar, tá bom? Não é só você sentar e pumba, que nem aí entra o folclore de muitos aí que vai falar da lei da atração, né? De muitos aí que vai falar sobre o pensamento positivo, sobre visualização e mentalização. Aí tem muito folclore, né? Tem muito folclore. Você precisa se movimentar. Pega a sua oração, que é nada mais nada menos que a sua visualização. Pega a sua oração, joelha e começa a orar pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que saia aqui dessa terra uma laranja, um pé de laranja, que brote um pé de laranja, que eu quero comer laranja, eu quero uma laranjeira. Vê se vai sair uma laranjeira dali. Não vai sair. Qual é o movimento que você vai precisar fazer? O movimento que você vai precisar fazer é plantar a semente. E aí sim, você vai começar a orar ali para manter aquilo vivo, porque muitas sementes morrem. Então você mantém vivo a semente. Na verdade, a semente vai morrer. E aí ela morre, vira uma plantinha, cresce, vira uma árvore e vira uma laranjeira. Mas você manteve ali, você teve um movimento. Então, se você quer uma vida melhor financeira, uma vida financeira melhor, você vai precisar se movimentar, orando, visualizando onde é que você quer alcançar. E olha, tem muitos lugares aí que realmente falam, não, isso aí realmente utilizou, tá, princípios bíblicos. Isso aí utilizou princípios bíblicos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos crer no poder da visualização e da mentalização. Nós precisamos crer. Isso não é brincadeira, isso não é uma coisa de louco. Eu uso
eu uso, eu faço isso. Quando eu quero algo, eu me recolho, eu fico muito quieto, bem quietinho, porque eu preciso me movimentar em direção a esse objetivo. E eu vou visualizando, e eu vou visualizando, e eu tiro todo ruído. Eu procuro tirar todo ruído, todo ruído. Eu inverno, eu entro na caverna. Eu entro na caverna. É claro que eu não deixo as coisas, né, soltas, né? A minha vida, né, de trabalho, as pessoas, não. Mas eu procuro a não entrar e nem sentar em mesas que vão fazer com que eu saia desse foco. O que é sentar em mesas? O que é sair do foco? Sentar em mesas é adquirir conteúdos que vão vir de encontro a fazer com que aquilo que eu estou acreditando que vai acontecer venha matar. Então são conteúdos que eu vou recebendo, são informações que eu vou recebendo, porque se eu abrir a minha boca para falar do que eu quero, outra pessoa pode falar para mim assim: ah, esquece isso. Esquece isso. Isso é papo furado. Para com isso. Deixa de conversa, Vitor. Para com isso. Deixa de conversa. E não vai funcionar assim. Você está me entendendo? Eu preciso me alimentar disso. Me retroalimentar disso. E quando vê, bum, as coisas acontecem. Então, meus irmãos, entenda isso. Foi um vídeo bem longo. Tá? Mas é de extrema importância que você, tá, entenda esses princípios. Entenda que essas escolas religiosas estão à frente, estão tendo resultados pelo que eles estão sendo ensinados. E o que está sendo ensinado aí, tudo está sendo tirado da Bíblia. E nós, como cristãos, como crentes, filho daquele que escreveu, que colocou ali a sua fala, né, a sua palavra, a sua autoridade na Bíblia, nós estamos deixando de usar aquilo que é nosso de direito. E foi nos dado isso. Por motivo de quê? Por motivo de que eu acho que isso daí é coisa do Satanás. É assim que fala. É assim que fala. Os crentes bobo, retardado, sequelado, tá? Esquizofrênico, vai falar, isso é coisa do Satanás. Ok. Enquanto isso, igrejas estão crescendo através da visualização. Através da mentalização. E eu conheço um monte de igrejas que estão crescendo usando o que a Bíblia diz que tem que ser usado. Então, meus irmãos, esse é o vídeo que eu precisava chegar para que a gente possa seguir agora em oração, jejum, visualização e mentalização, rumo à vitória, rumo à restauração dos casamentos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí. Vamos entrar forte nesse tema, vamos pegar forte nesse tema, tá? Lembrando que nós teremos também, a partir do dia 21, tá, a igreja online para aquelas pessoas que não estão indo a uma igreja física. Mas aí você vai aprender a graça de Deus e que o Espírito Santo te conduza ao lugar que Ele quer te conduzir. Tá bom? Um beijo no coração e aí até o próximo vídeo.